Meus amigos, como é que vocês estão? Vamos começar uma aula de biologia sobre reino fungi, né? Reino dos fungos, tá bom? Vamos começar a falar sobre esses fungos, como é as características principais desses fungos, porque eles são tão importantes, beleza? Primeiramente, os fungos junto com as bactérias fazem parte dos decompositores. Ou seja, eles reciclam a matéria orgânica, fazem com que a matéria orgânica volte para a terra, tá bom? Se não fossem os fungos, a gente veria um monte de cadáver nunca se decompondo, tá certo? Seriam vários cadáveres aí e nunca iria voltar para a terra. Então eles fazem essa degradação da matéria orgânica, tá bom? Eles fazem essa reciclagem da matéria. Então os fungos junto com as bactérias, ok? Aqui a gente tem um fungo, um cogumelo, tá bom? E a gente vai saber qual é a classificação dele daqui a pouco, né? Primeiramente, o que é um fungo, né? Aqui tá as principais características. São seres eucariontes, quer dizer que eles têm membrana no núcleo, eles têm a carioteca, uma membrana bem organizada no núcleo. O DNA está dentro dessa membrana. Alguns são uni e outros são pluricelulares, ou seja, são formados por uma célula e alguns são formados por várias células. Eles são heterótrofos, significa isso, quer dizer que eles necessitam de outro ser vivo para poder sobreviver. Eles fazem a absorção daquele ser vivo, seja uma planta, seja um animal, tá bom? Eles precisam de outro ser vivo para poder sobreviver. Eles apresentam parede celular na forma de quitina, isso aqui é um carboidrato. Essa parede celular deixa a célula mais rígida, tá bom? Então, essa quitina é o carboidrato que forma a parede da célula do fungo. Se você pegar uma célula vegetal, você vai ver que a parede celular do vegetal é celulose, já do fungo é quitina, tá bom? E são aclorofilados. O que é isso? Eles não têm eles não realizam fotossíntese. Tranquilo. Aqui, quanto à classificação dos fungos, né, eu ainda posso classificar eles em IFA. Professor, o que é IFA? Os fungos são formados por algo parecido com raízes, né? Não é raiz, é chamado de IFA, tá bom? É como se fosse uma estrutura muito parecida com uma raiz, tá bom? E aqui eu vou ter, né, essa IFA aqui, essa estrutura cenocítica, quando não há nenhuma separação. Aqui, cada bolinha desse aqui representa o núcleo de uma célula, e aqui é como se aqui fosse uma célula só com vários núcleos, tá bom? Não há nenhuma separação. Aqui eu tenho uma hifa septada, cada partezinha dessa aqui, ó, forma uma célula com núcleo, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, essa estrutura toda dividida, cada bolinha dessa é um núcleo, e aí dentro desse núcleo eu tenho um DNA, tá bom? E eu tenho uma hifa septada com vários núcleos, às vezes dois, né? E aí eu vou ter essas bolinhas aqui, ó, que tem duas células aqui, pode ser considerado até duas células, né? Tem dois núcleos. Então eu vou ter essa estrutura aqui, ó, hifas septadas, né? Eu apresento essas divisões aqui, esses compartimentos, tá ok? Quando eu tenho, né, essa estrutura de hifa, as hifas vão se formando, vão formar um micélio. O micélio vai ser um corpo de frutificação. Professor, o que é um corpo de frutificação? É o que eu consigo ver, tá bom? É o cogumelo. Já a hifa vai ser como se fosse uma raiz, mas não é raiz, viu? Quando se junta, então várias hifas vão formar um corpo de frutificação, que na verdade várias hifas vai formar um micélio, tá bom? Conjunto de várias hifas. Pessoal, quanto à classificação dos fungos, eu vou classificar eles em Chytridiomycota, ou também você pode encontrar a palavra micetos. Olha aqui, ó, outro nome aqui, ó, Chytridiomycetos, tá bom? Que são fungos aquáticos, eles apresentam flagelos, são os fungos mais antigos que existem, os mais primitivos, eles vivem na água. Então, se tem água, né, eles vão ter que ter flagelo para poder nadar. Então, são fungos aquáticos, Chytridiomycetos. Eu tenho os zigomicetos aqui, ó, zigomicota ou zigomicetos, tá bom? Quando vem a palavra micota ou miceto, é fungo, tá bom? E aí um bem conhecido é o bolor do pão, tá bom? Aquele fungo que às vezes dá também no mamão,
Você vê aqueles cabelinhos no mamão, um negócio preto, aquelas coisas pretas, aquele fungo preto, né? Geralmente é o zigomiceto, tem uns cabelinhos, né? Então tá aqui, ó, é o zigomiceto, né? Eles formam esses cabelinhos aqui com uma bolinha na ponta, tá bom? É bem pequenininho, certo? Eu tenho um ascomiceto, né? Ascomicetos ou ascomicota. Tenho aqui o mais comum, muito conhecido, penicillium, que forma penicilina, né? O antibiótico. Desse fungo aqui que é retirado o antibiótico, as leveduras que fazem o pão, né? Alguns são unicelulares, outros são pluricelulares. Ou aqui, ó, tem um aqui, ó, ascomiceto, tá bom? Eles formam esses asco, né? Esses buraquinhos aqui, esses sacos. Depois a gente vai falar sobre eles. Basidiomicota ou basidiomiceto são os que formam os cogumelos, tá bom? Orelha de pau, cogumelo, né? E eu tenho esse fungo aqui, tá certo? O champignon, que a galera usa na alimentação. E eu tenho o deuteromicota ou deuteromiceto, que é esses que fazem, no caso, algumas doenças, algumas micoses de pele, né? Aquele fungo que dá na língua, o sapinho, né? A candidíase, tá bom? Candidíase pode ser na língua, pode ser genital. Então, são fungos, tá bom? Que não tem, eles são considerados fungos imperfeitos porque o pessoal, os cientistas não sabem como é feita a reprodução desses fungos. Tranquilo? Então são esses aí. Tá aqui alguns, ó, zigomiceto, aquele bolo negro do pão, certo? Ascomicetos aqui, ó, formam esses buraquinhos aqui, esses sacos, tá bom? Esses saquinhos aqui, ó. E aqui eu tenho esse mais conhecido, que são os cogumelos ou basidiomicetos. Tá ok, galera? Aqui é quando eles caem em um lugar, eles vão formar esporos, tá bom? Esses esporos são aquela fumacinha, né? Aqueles, né? Os esporos aqui, ó, eles lançam esporos no ar e onde cai vai gerar um fungo. Quem joga o jogo The Last of Us 1 e 2, você vai ver que fungos que entram nas pessoas acabaram matando muitas pessoas. Aí o jogo, né, mostra muito isso. The Last of Us, que é um fungo que mata pessoas, né? E ele acaba controlando a mente das pessoas. É bem interessante o jogo, tá bom? E através desses esporos, os seres humanos são infectados. Tranquilo, pessoal? Então tá aí a classificação: zigomicetos, deuteromicetos, sapinho na língua, né? Zigomiceto, bolor do pão. Ascomiceto parece um saco, né? E basidiomiceto são os cogumelos. Galera, tá aqui, ó, como é feita a reprodução. Tem dois tipos: reprodução, né, sexuada e assexuada, que não tem sexo. Vocês lembram que eu falei das hifas que parecem raízes, ó? Então várias hifas aqui, ó, vão se unir para formar um micélio, o conjunto dessas hifas. E depois vai formar um corpo, né? Um corpo de frutificação. Professor, o que é isso? É o que eu consigo ver, tá bom? E aí esse corpo de frutificação vai ter umas estruturas chamadas de bacídios, que vão liberar esporos. Os esporos vão ser lançados no ar e onde cair vai gerar novos fungos. Essa é a reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, o encontro de hifas de fungos diferentes vão se fundir para formar um novo fungo. Essa é a reprodução sexuada, é a fusão de hifas diferentes, tá bom? Tá aí. Então esses esporos vão sair, né? Vão cair na terra e vão gerar novos fungos. Tranquilo? Reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada é o encontro dessas hifas. Uma coisa muito conhecida na ecologia são os líquens, que é a união, um mutualismo, né? Uma união que um só vive com o outro, entre um fungo e uma alga, né? A alga vai fornecer açúcar para o fungo vai proteger a alga, tá bom? É uma relação de amor, o líquen. Professor, onde eu encontro esses líquens? Aqui, ó, né? Alguns galhos de árvore, né? Nos troncos de árvore, em pedras, você encontra aquele negócio colorido ali, são os líquens que vivem, né? É a união entre uma alga e um fungo, tá bom? Eles só vivem com o outro.
Beleza, galera? Valeu, até a próxima.